A gente vai falar de um caso agora que acontece no Rio de Janeiro e que eu acho que todos nós precisamos nos colocar na condição dessa pessoa. Um homem, imagina você, um homem tá levando a vida normalmente, seguindo com a sua rotina, seu trabalho, sua família, e aí começa a ser acusado de crimes, um atrás do outro. E descobre que a foto dele foi incluída entre fotos de possíveis suspeitos. Esse homem foi parar na cadeia. Desde 2020 ele estava preso e agora o STJ determinou que ele seja solto. Vamos chamar o Gustavo Sileman, que vai contar isso pra gente. E eu fiquei pensando, se fosse comigo, com você, Fábio, com o Gustavo, de repente a sua foto aparece lá no meio das fotos que a polícia usa para as pessoas reconhecerem. E as pessoas começam a fazer um reconhecimento assim. Foi exatamente isso que aconteceu, Gustavo? E ele já foi solto ou pode ser solto a qualquer momento? Pode ser solto a qualquer momento, Adriana. A gente está na guarda ainda, junto com a Defensoria Pública também do Rio de Janeiro, que conseguiu essa decisão junto ao Superior Tribunal de Justiça para que o Paulo Alberto da Silva Costa, de 35 anos, deixe o complexo penitenciário de Bangu, na Zona Oeste, onde está preso desde 2020. O Superior Tribunal de Justiça que teve essa decisão ontem e o Paulo é acusado em mais de 60 processos, baseados em reconhecimento fotográfico. Ele está preso desde março de 2020 sob a acusação de ter participado e cometido também 59 roubos de veículos, cargas, uma receptação, um homicídio e um latrocínio. Tudo isso na mesma região. Documentos apresentados pelo Instituto de Defesa pelo Direito da Defesa, responsável pela defesa do Paulo, mostraram que todos os processos contra ele, de 2017 a 2020, se basearam justamente em reconhecimentos fotográficos. O STJ acolheu a esse pedido apresentado pela Defensoria Pública de habeas corpus. Na decisão de ontem, os ministros do STJ citaram racismo durante os processos contra o Paulo Roberto, que é porteiro, tem uma origem humilde, veio de Pernambuco com a família, primeiramente se mudou para São Paulo, logo depois para a Baixada Fluminense, onde construiu aí toda a sua vida como porteiro. Os magistrados também reconheceram que houve falhas na acusação contra a vítima. Paulo Roberto nunca foi ouvido em sede policial durante os processos criminais, com exceção de 2 casos. O acusado foi reconhecido por fotos em redes sociais ou de fotografias com origem desconhecida. Ainda segundo a Defensoria Pública, 8 em cada 10 presos injustamente por reconhecimento fotográfico são negros, como é o caso do Paulo Roberto. Ô Gustavo, esse caso é muito emblemático. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o nosso colunista aqui de assuntos jurídicos, que é o Rodrigo Aidar, sobre essa questão. Foi inclusive o Aidar que pautou aqui a Band News FM, ou Entre Nós, para a gente entrar nesse assunto. Tem alguma investigação para saber como é que a foto dele foi para lá? Quem é responsável por botar a foto do Paulo, um homem, trabalhador, porteiro, negro, que a foto dele foi parar e era apresentada, acontecia um roubo, a vítima chega nervosa, apresentam as fotos para ela reconhecer e a foto do Paulo estava lá. Quem botou a foto dele lá? Como ela foi para lá? Tem investigação para descobrir isso? Pois é, Adriana, esse é um grande questionamento, até porque a gente questionou a Polícia Civil e também a Secretaria de Administração Pública, e a SEAP informou que desde 2020 a Polícia Civil orienta os delegados o não uso de forma exclusiva de reconhecimento indireto por fotografia como única prova em inquéritos policiais para pedir a prisão de suspeitos. No entanto, não responderam a essa questão especificamente sobre como a foto dele foi utilizada também, até mesmo como a Defensoria Pública afirmou, fotos de redes sociais que foram parar aí inquéritos também, em delegacias, para o reconhecimento por parte de pessoas, né, que acabaram sendo vítimas de crimes e que o Paulo Roberto, até mesmo por decisão do STJ, pouco tem a ver, nada tem a ver, na verdade, com esses crimes, né? 59 na mesma região, só se ele fosse, enfim, um grande gênio criminal para poder cometer todo esse tipo de crime no mesmo local, no mesmo período e na mesma região. Sim, trabalhando como porteiro. Então, é fácil investigar o caminho que a pessoa fez, câmeras de segurança. É fácil você investigar a rotina daquela pessoa, horários. Então, só confiar um reconhecimento de uma foto, tem que investigar quem é o responsável, quem é o investigador, quem é o delegado, quem é a pessoa que saiu colocando fotos aleatórias assim e compromete a vida de uma pessoa que trabalhava, uma pessoa que seguia a vida normalmente, honestamente. Compromete dessa forma, né? 3 anos preso, de 2020 até agora. Bom, Sileman, obrigada demais pelas informações. Se surgir qualquer novidade ao longo aqui do Entre Nós, ou a qualquer momento, avisa a gente aqui para a gente falar da soltura do Paulo, viu?
Uma última informação, conversando agora com a assessoria da Defensoria Pública, a informação agora de momento que ele não deve sair da cadeia hoje. A gente ainda está em contato com a assessoria da Defensoria Pública para saber se tem uma outra previsão para a saída dele do complexo penitenciário ali no Jericinó, em Bangu, na Zona Oeste. Tomara que essa ordem do STJ seja cumprida rapidamente. Você avisa a gente. Obrigada. Obrigado, Silema. E como a Adriana disse, o Rodrigo Aidar já está com a gente, né? Colunista da Band News FM, especializado no Poder Judiciário. Aidar, obrigado mais uma vez pela participação aqui no Entre Nós para falar a respeito desse caso que, num primeiro momento, mostra um conjunto de aberrações, né, Aidar? Queria que você explicasse para a gente realmente quais são as aberrações desse caso que aparentemente estão escancaradas, não é, Aidar? Boa tarde para você. Boa tarde, Adriana. Boa tarde aí aos queridos ouvintes da Band News FM. Boa tarde, pois é um leque de aberrações desse caso, mas o que mais assusta é que ele não é o único. Vê, o caso do Paulo chegou ao STJ e chamou a atenção dos ministros da terceira sessão do STJ, porque começou a pingar habeas corpus em que o paciente, quando você pede um habeas corpus, você é classificado como paciente, né? Em que o paciente era sempre o Paulo, sempre esse porteiro, nos mais diversos crimes. E eles começaram a analisar e descobriram que, em todos esses casos, o que havia em comum? A palavra de uma vítima que reconheceu esse suposto criminoso por meio de uma foto que foi tirada de rede social e colocada nesse mural de suspeitos e não tinha mais nada, absolutamente mais nada. Então, veja só, segundo o processo do STJ ontem, as fotos do Paulo foram tiradas de rede social, incluídas no mural de suspeitos, no álbum de suspeitos, de uma delegacia em Belford Roxo. Esse cidadão não tinha uma passagem pela polícia, nunca respondeu a nenhum inquérito, não tinha antecedente criminal nenhum, nada. Mas a partir do momento em que a foto dele, extraída de uma rede social, foi colocada neste álbum de rol de suspeitos, várias vítimas passaram a apontar ele como o suposto autor de crimes. Quando uma vítima aponta alguém, o que o STJ já decidiu centenas de casos. E centenas aqui não é retórica, não é figura de linguagem. Certamente mais de 100, pelo menos uma centena, talvez 2 centenas de casos, dizendo que o reconhecimento fotográfico é um ato prévio ao reconhecimento pessoal e ainda assim, só com o reconhecimento fotográfico e o reconhecimento pessoal, sem nenhuma outra prova, sem nenhum outro elemento, não se pode concluir que aquele cidadão é o alvo não, né? É o criminoso apontado pela vítima, por conta de dezenas de estudos que mostram que as vítimas têm alguma dificuldade de reconhecer suspeitos, principalmente nos momentos em que elas são pegas assim de sopetão. O cérebro dá um nó. Agora, não tinha nada, além desse reconhecimento fotográfico. O que fez o policial, a polícia, né? Depois que o Paulo foi reconhecido por uma das vítimas. Reconhecido assim. E veja, esse detalhe do processo é surreal. Na primeira vez que a vítima foi para a delegacia, ela disse que o suspeito de roubo era jovem, pardo, com cavanhaque e magro. 2 semanas depois, ela mudou um pouco, disse que era magro, mas não era pardo, era negro e aparentava ter 1,75 m. E apontou que possivelmente seria o Paulo. O que o policial fez? A polícia fez, bom, se a vítima reconheceu, é ele. Encaminha o inquérito para o Ministério Público. O que fez o Ministério Público? Bom, se o inquérito policial chegou a essa conclusão, é ele, vamos denunciar para a Justiça. O que fez o juiz? Se o Ministério Público está dizendo, denunciou e tem minimamente aqui, a vítima reconheceu e etc., então condena. Ou seja, dane-se os fatos, dane-se que esse rapaz nunca teve nenhuma passagem pela polícia, dane-se que não havia nenhum outro elemento, não foi achado com ele produto de roubo, nada. Encarceraram o sujeito, ele está preso há 3 anos, condenado a uma pena de 8 anos de prisão, em regime inicial fechado, porque alguém teve a ideia de tirar uma foto dele de rede social e colocar no processo. São 62 processos, alguns com condenação, outros em andamento, que o STJ ontem mandou parar tudo, soltar esse rapaz e analisar caso por caso de novo para ver se, além do reconhecimento fotográfico, tem qualquer outra coisa que ligue esse porteiro aos crimes dos quais ele é acusado. Não, e Aidar, é escandaloso em diversos momentos, porque assim,
Quem teve a ideia de colocar a foto dele lá já cometeu um crime. E eu falei agora há pouco com o repórter, com o Gustavo Sileman, se tem uma investigação para descobrir quem fez isso. Porque assim, imagina se um homem branco de um bairro rico que não trabalhasse como porteiro, mas que tivesse uma outra profissão, fosse um executivo, um advogado, um jornalista, se a foto dele seria colocada lá. Então, tem a discriminação na inclusão da foto. Ele foi condenado antes do caso chegar à justiça, porque é óbvio que depois que a foto dele foi colocada a primeira vez para uma vítima reconhecer, e uma vítima nervosa, vítima de um assalto, chegou lá e falou, pode ser ele? Na sequência, os investigadores já começaram a tratá-lo como condenado, porque colocaram a foto dele em tudo que é caso de roubo que apareceu. Então, assim, o cara foi várias vezes condenado sem que tivesse sequer a chance de um julgamento, de chegar na frente de um juiz e ter uma investigação decente, porque isso é escandaloso. É uma discriminação repetida várias vezes, em vários momentos. Perfeito, Adriana. E digo mais, a gente nunca viu, nunca noticiou uma condenação como essa, um erro judicial grave como esse, ter sido cometido com alguém com a pele clara como a do Fábio, clara como a minha, alguém loiro de olhos azuis. Isso nunca aconteceu. Se aconteceu, alguém me corrija, mas eu não lembro de um erro judicial grave desse jeito, e eu estou um pouco velho, já acompanhei muita coisa, que tenha acontecido com alguém que não tivesse a pele parda, preta, negra. Só acontece isso com pessoas negras. É incrível, é uma coincidência tremenda. Eu ouvi o Gustavo Sileman, inclusive a Defensoria, dizer que 8 entre 10 casos acontecem com pessoas negras. Achei que fosse mais, achei que fosse 10 entre 10. Ainda assim, 8 entre 10 é com pessoas negras. É evidente que isso é parte do racismo estrutural que existe na sociedade e que a gente insiste em não reconhecer. E a gente precisa reconhecer. Agora, esse é o ponto 1. Adriana, o ponto 2 isso vai ser investigado. Uma das determinações do Superior Tribunal de Justiça de ontem foi intimar a Corregedoria da Polícia do Rio de Janeiro, Corregedoria de Justiça da Polícia, e investigar como... Perdão, minha garganta está pegando bastante, desculpa. Fica tranquilo. Como... a foto desse rapaz foi parar. Quem colocou? E mais, não só isso. Por que cargas d'água? Esse é o procedimento da polícia do Rio de Janeiro. A partir do momento em que alguém é reconhecido por foto, já se conclui que o sujeito é culpado, fecha o inquérito policial e manda para o Ministério Público. E o Ministério Público, de posse desse inquérito policial, não faz uma averiguação. Adriana, não dá para saber, eu não tenho todos os detalhes do caso, porque esse caso foi julgado essa semana, o voto da relatora, da ministra Laurita Vaz, ainda não foi divulgado, está sendo revisado, mas eu conversei com 2 ministros do STJ que participaram desse julgamento, e os 2 disseram que não há nenhum outro elemento, a não ser o reconhecimento fotográfico, contra esse rapaz, contra esse porteiro de 35 anos que está preso há 3 anos com base nisso. O ministro Sebastião Reis Júnior, na sessão, disse que está cansado de ver casos em que pessoas pretas e pobres são alvos de atuação policial. O ministro Rogério Schietti disse que o que eles estavam julgando ali era absolutamente vergonhoso e disse com essas palavras que estava com vergonha de fazer parte do sistema de justiça, que é um sistema de moer gente e gente de pele escura, não é gente de pele clara. Então, a colocação da foto desse rapaz nesse mural, nesse álbum de suspeitos da delegacia de Belfort Roxo, vai ser investigada, porque o STJ determinou que tem que ser investigada. Agora, de novo, Adriana, Fábio, ouvinte, o STJ já decidiu isso milhões de vezes. Tem um artigo do Código de Processo Penal, eu anotei aqui no celular, é o artigo 226, e ele coloca ali a regra do reconhecimento pessoal. Primeiro, não existe reconhecimento fotográfico. O que o Código de Processo Penal regula é o reconhecimento pessoal. E o STJ já decidiu em mais de 100 de casos, repito, mais de 100 de casos, que aquilo não é, assim, uma mera recomendação. Que se o reconhecimento pessoal não for seguido exatamente do jeito que diz a regra, e tem todos os passos para ele ser um reconhecimento legítimo, ele é nulo. E não deve ser feito, não deve ser levado em conta no processo. A despeito dessa mais de 100 de decisões, todos os dias a gente vê esses casos. Todos os dias. Eu lembro de uma reportagem da Band, da Rádio Band News FM, ano passado, que soltou um rapaz acusado, preto, negro, pobre,
acusado por um roubo, e ele só foi solto porque a reportagem da Band teve acesso a uma imagem que mostrou que, apesar dele ter sido reconhecido pela vítima, ele estava do outro lado da cidade. Uma câmera de segurança filmou ele do outro lado da cidade no momento em que aquela vítima foi assaltada. Se não fosse essa câmera de segurança, talvez esse rapaz estivesse preso até hoje. Por quê? Reconhecimento fotográfico como única prova. É preciso parar isso. A gente está fazendo várias vítimas. Além das vítimas de violência, desses roubos, assaltos, a gente está fazendo uma legião de outras vítimas que não tem nada a ver com esses roubos e com esses assaltos. Então a gente só está criando, usando o sistema de justiça penal para criar novas vítimas. Vamos falar milhões de vezes se for preciso, viu, Aidar? Já que acontece milhões de vezes, vamos falar milhões de vezes se for preciso. Quero te agradecer por nos alertar para esse caso, por trazer essa pauta aqui para a gente. Vamos continuar acompanhando o que vai acontecer com o Paulo. Porque, assim, a investigação porca, mal feita, discriminatória, racista, destrói, rouba 3 anos da vida de uma pessoa, deixa traumas para sempre, depois quem apaga? Né? Ah, desculpa aí, foi mal, foi um erro? Não, não pode ser assim. Tem que ter punição para quem agiu dessa forma, para que outros Paulos não passem pelo mesmo drama terrível, um inferno que a vida da pessoa vira, né? Obrigada demais, viu, por alertar a gente para esse caso. Obrigado, Aidar. Ana, valeu, Fábio. Beijão aí para os nossos ouvintes e vamos continuar de olho nisso, porque é preciso corrigir essa loucura do sistema de justiça, que é o reconhecimento por fato. É isso, vamos juntos. Abraço.